E saiu o áudio do VAR sobre a expulsão do Carrascal do Flamengo no segundo tempo. E eu confesso que fiquei surpreso e aconteceu um lance no final do primeiro tempo e ele olhar o VAR só no segundo. Eu nem sabia que podia fazer isso na regra. E saiu o áudio agora. Tá muito bacana esse corte. Tem o Zé Elias, o Zinho comentando sobre a vitória do Corinthians. Ele foi muito profissional agora. Infelizmente não tem o Pascoal. A mãe dele faleceu ontem. Ele não tá no programa. Meus sentimentos ao Pascoal. Deixa seu like, se inscreve ao canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos agora sim escutar o áudio da cabine do VAR com o Rafael Klein. Pode soltar. A equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto para ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Klein. E depois, em velocidade de 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Para a TV, por favor. Ok. Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos tá imagem sem no energia, telão. não tem telão. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, por conduta concordo. violenta. Conduta violenta, parte sensível. Agora, eu não sou eletricista, a queda de energia é uma coisa, às vezes, difícil de se lidar, mas com um troço tão importante, tão determinante no jogo, como é o VAR, tinha que ter o backup do backup do backup do backup. Como é que cai o VAR? Como é que você fica num jogo desse tamanho, Celso? Simplesmente vários minutos da partida intercalados, porque foi mais de uma vez que caiu a energia, sem o VAR. E não é a primeira vez, né, Pri? Acho que esse é o grande problema. A gente já vem de algumas temporadas em que a arbitragem brasileira é colocada em xeque, os processos do VAR eles são esquisitos, muitas vezes eles são equivocados. Dessa vez o processo não é equivocado, mas ele gera um estranhamento que é natural. E eu estou muito conzinho. Atrapalha sim, senhor, porque uma coisa é você se preparar para jogar no 11 contra 11, outra coisa é você se preparar para jogar no 11 contra 10. E eu acho que, assim, de novo, não tira o fato do Corinthians ter vencido por 2 gols e poderia ter sido até mais pelo volume, pela qualidade do Corinthians, mas querendo ou não, o Flamengo tem, pelo menos no meu entendimento, né? O Flamengo tem o direito de entender o porquê o protocolo ele é dessa maneira e reclamar de um protocolo que é completamente esquisito. Agora, para mim, tá? Essa encenação do VAR, além de tudo, mostra que o VAR não está pronto para dar um passo à frente. Tem um rapaz que faz um conteúdo que é muito interessante do Sou da Pita e ele fala que até esse protocolo, essa encenação do VAR, ela foi equivocada porque eles mostram o lance para ele só a 30% de velocidade. Na medida do possível, imagina o caos que não estava. O Klein escutando, além de apitar um jogo difícil, ele escutando toda hora, caiu o VAR. Voltou o VAR, caiu o VAR, voltou o VAR. Opa, não tem nenhuma imagem que mostre a agressão no Carrascal. Opa, parece que acharam. Pô, e sobre isso a gente estava conversando nervoso também, em apitar um jogo que o país inteiro está de olho. E ainda essas intercorrências técnicas todas, é difícil também. A gente estava falando sobre isso, a comunicação ela tem que ser clara. E viu, Tetra? Eu e o Fabrício, hoje umas 2 horas atrás, a gente achou num perfil de Instagram um sujeito, um cara articulado tal, e com equipamento que parecia, eu também não sou profundo conhecedor, mas parecia ser confiável. O cara traçou a linha ali do Yuri Alberto no gol do Memphis, no gol anulado no Memphis. E olha, pelo que ele traçou, que é mais ou menos como o VAR no Brasil traça
Estava em posição ali legal, ligeiramente. Mas sabe o que eu ia te falar, Teto? Não entra nessa. Não, mas sabe o que eu ia te falar? Mas o cara é o quê? Ele é corintiano? Ele não é. Mas não vou nem falar ele isso. Pode fazer do jeito que ele quiser. Mas o que eu quero falar com você não é nem isso. Você já imaginou a confusão que ia dar se o Paquetá faz o gol ali, na grande chance que teve, e empata o jogo? Sim. Você já pensou? Aí eu concordo. Não, concordo. Porque no mínimo é muito ajustado o lance. E, infelizmente, mais uma confusão com o VAR. Porque quando sai o gol, eu particularmente olhando, falei, não estava impedido não. Mas não sei, né? É ajustadinho e tudo. Eu acho que não estava. Eu acho que não estava impedido. Mas ia dar muita confusão. Se o Paquetá empata e o Flamengo de repente ganha nos pênaltis ou ganha no jogo, ia dar muita confusão. A gente não pode estar sujeito a esse tipo de coisa, né, Zé? Infelizmente, né? Infelizmente, o presidente começou nesse Ironicamente, na semana passada, a gente teve a apresentação das inovações da arbitragem brasileira. Infelizmente, assim, por um lado, ele teve ele conseguiu criar essa organização, né, da profissionalização dos árbitros e tal. Só que, assim, ele falou que iria ter o VAR semiautomático 6 meses atrás. 6 meses atrás. Essa partida seria fantástica para ele falar assim, olha, até como publicidade para ele, né, propaganda. Perfeito. Nós iremos fazer a partida no jogo Flamengo e Corinthians, Supercopa, já com o VAR semiautomático, porque as datas estavam aí, todos nós já sabíamos o que ia acontecer, entendeu? Mas assim, eu particularmente não entendo, porque não é verbo. É questões técnicas, então tá bom. Então você escolhe os estádios que você pode colocar e instala, né? Porque é benéfico para o futebol, para a lisura do futebol, né? E aí você percebe nesses 2 lances do Corinthians, nesse gol e no segundo gol, que os Rafael da Silva Alves, sim, que os bandeira 2, conseguiu errar as 2. E que os assistentes, eles estão muito mais apoiados no VAR. E eles esqueceram de bandeirar. Se você olhar o posicionamento dele lá em cima, ele está atrás do lance. Então, ou seja, ele só viu o Yuri receber a bola lá na frente. Ele não estava na linha correta, né? Então, assim, tem o VAR, deixa, qualquer coisa o VAR vai lá e corrige. Entendeu? Então, assim, infelizmente, nós temos isso. Presta atenção no lugar dele, ele está lá, ele está alinhado com o antepenúltimo defensor. Mas eu acho que então, também já tem aí o hábito de ter o VAR, entendeu? Sim, já tem o hábito do VAR. Eu vou aqui, que eu achar e depois o VAR corrige. Hoje em dia o cara erra e o VAR resolve a vida dele. Isso. Só que ontem não tinha o VAR para resolver. Então, assim, existem algumas coisas que precisavam ser já colocadas nesse jogo. Esse jogo seria a grande publicidade para a CBF. Sim. Seria uma ação de marketing fantástica para o presidente. Já com semiautomático. Pelo menos para esse jogo, né? Sim, pelo menos para esse. Para falar, olha, nós temos, agora nós iremos implantar nos outros estádios. Vai demorar um pouquinho, mas vai ser isso aí. Vai demorar, mas vai ser isso daí. Ponto. Em relação ao VAR, eu também acho errado. Eu acho que assim, o primeiro tempo acabou e não deveria, nenhum dos 2 times deveriam ter entrado para o vestiário. O VAR deveria ter esperado, o Rafael Klein, não, peraí, ele como árbitro de campo, ele deveria ter falado, não, eu quero as imagens. Mesmo que o protocolo, o regulamento esteja autorizado, tal, que eu já vi aí que está autorizado, né, os árbitros estão autorizados a fazer isso, mas quando se trata de conduta violenta, né? Para pensar para o futebol, para o momento ali, não, peraí. VAR, eu só vou sair do campo e só vou autorizar as 2 equipes a entrarem no campo depois de eu assistir as... mas não tem... Não quero saber, vocês deveriam... A CBF deveria ter visto isso. O técnico, sei lá quem é o responsável... Mas se disseram para eles, é que a gente não viu essa comunicação, se disseram, Klein, não tem nenhuma imagem que comprove. Então, Plirra, então vai e faz o que tem. Faz com a imagem que tem. Não tem nenhuma. Não, tinha uma imagem. A verdade é que tinha uma imagem. Tanto que a imagem apareceu, mas só que ela não era nítida porque pegaram a imagem, né? Pegaram a imagem da transmissão. Né? A imagem da transmissão. Tinha. Eu falo isso em termos de lisura. Mas o Flamengo poderia mudar. Lisura para os 2. Porque se o Flamengo vai pro primeiro tempo, sabendo que o Carrascal tinha sido expulso, o Felipe teria tempo de mudar a sua estratégia e o Dorival Júnior também teria tempo de mudar a sua estratégia. Né? Então, assim, para os 2. Não é só, porque agora é só para o Felipe. Não, para os 2. Porque o Dorival poderia ter mexido no time do Corinthians.
O Dorival poderia ter colocado um sistema de jogo diferente. Tanto que o Corinthians tem dificuldades para marcar também a equipe do Flamengo pela mudança que foi feita. Né? Então, assim, a lisura parte para os dois. A oportunidade de mexer no time seria para os dois, não só para o Flamengo. Né? Então, assim, ponto. Agora, infelizmente, perderam a oportunidade de fazer uma coisa boa. E é uma outra situação. É inadmissível. Carrascal. O Carrascal nem se fala. Carrascal, eu não sei, mas tem que ser... A gente ainda não falou dele. Mas ele tem que ser multado, porque assim, as pessoas, em algumas ocasiões, os jogadores, o vovozinho sabe o que eu vou falar. O jogador só tem medo quando mexem no bolso. O jogador só entende o recado quando mexem no bolso. Na era do VAR, não pode. Vai dar uma porrada no meio campo no jogador do Corinthians. E após o primeiro tempo, acaba o primeiro tempo, ele dá entrevista. Não sei se era repórter ou o repórter, não sei. Pergunta para ele, você deu o soco? Não foi nada. Não foi nada. E foi. Nós vimos aqui o movimento dele de dar a cotovelada. Isso aí, ponto. Agora, não dá pro VAR simplesmente acabar o VAR no meio do jogo, dos 15 aos 34, e você prosseguir. Você prosseguir o jogo. Enquanto não voltar o VAR, enquanto eu não dar condições legais para o jogo, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. O jogo tem que estar em totais condições para as duas equipes. Ou tem VAR o jogo todo. Ou tem VAR o jogo todo, ou não tem VAR. Entendeu? Porque o Corinthians foi prejudicado porque o Memphis fez o gol, como o Flamengo poderia. O Flamengo poderia ser prejudicado. O Flamengo poderia ser prejudicado também. A cronometragem numa corrida de Fórmula 1 quebrar, não dá. A lisura tinha que ser para os dois. Sem VAR, não tem jogo. Os dois foram prejudicados. O Corinthians prejudicou porque perdeu, mas se o Flamengo tivesse feito um gol também. E Tetra, a informação que chega ainda sobre o Carrascal é que ele vai ser multado mesmo, vai ser comunicado pela direção. É o mínimo, né? Essa não tem nem o que discutir, né? Como a expulsão dele, como a agressão dele merecia expulsão. Mas pensando no Pascoal aqui, que está na minha cabeça, no meu coração, nos meus sentimentos, que Deus conforte o coração dele e da família toda. Perder a mamãe, né? Não é fácil. Eu passei por isso também. Bom, meu querido Plihal, Zé Elias, Celso, prazer estar com vocês, fã de esporte. Eu discordo dessa sua brincadeira, tá? Plihal, eu discordo dessa sua brincadeira. Porque o Corinthians ganhou do Palmeiras também. É verdade. O Corinthians não ganhou só do Flamengo, o Corinthians ganhou do Palmeiras. O Corinthians ganhou o Paulista do Palmeiras e tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Sim. Então, o Palmeiras também foi aí derrotado pelo Corinthians, que eu fico muito à vontade de falar. Muito à vontade. Porque eu não sou comentarista de resultado feito. Né? Eu quebro a minha cara porque às vezes eu dou a minha opinião bem antes e às vezes não acontece o que a gente analisa. Mas você está de prova que desde o ano passado ou até antes eu falo que o Corinthians com 11 titulares inteirinho encara qualquer time. Sim. Ou é mentira que eu falo isso? Verdade verdadeira. E o Memphis falou a mesma coisa, tá? Sim. Na zona mista lá, ou ali pós-jogo, ele falou, olha, o time do Flamengo tem investimento, tem um grande time. Ele nem falou que era o melhor time. Tem um grande time, tem muito mais investimento, tem muito mais poder aquisitivo, mas quando rola a bola, o nosso time encara qualquer time. E ele não falou mentira, não. Né? O Corinthians foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, devendo para todo mundo. Com crises e mais crises e mais crises. Mas tem uma torcida gigantesca, espetacular, que apoia no momento, cobra pra caramba. Cobra até às vezes exageradamente quando vai lá pra intimidar jogador, que eu acho errado. Quando vai botar dedo na cara de jogador. Né? No ambiente de trabalho do cara ali, que é o CT de treinamento. Que invade a sede do clube, arrebentando o portão, tudo isso está errado. Agora, a torcida do Corinthians, no estádio, não tem torcida igual para apoiar o time. Não tem. O time não adraga mal, eles vão lá e apoiam, no final do jogo cobra. Então esse Corinthians, aguerrido, bem organizado por um treinador que é pouco badalado, né? Que foi enxotado do Flamengo, que foi mandado embora do Flamengo, ganhando Libertadores e Copa do Brasil, que foi desrespeitado pelo Marcos Braz e pelo Landim,
Não estou falando que foi pelo BAP, por essa diretoria, pela diretoria passada. Ou é mentira? Tá aí o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil em cima do Flamengo pelo São Paulo e agora ganha novamente. E eu vi o Dorival com sangue nos olhos, hein? Nunca vi o Dorival na beira do campo como ele estava, não. O cara estava querendo, motivou, arrumou o time dele para jogar uma decisão. O Flamengo entrou para desfilar, entrou para jogar. Tem as polêmicas, nós vamos analisar, concordo, jogar com menos um atrapalha. Tudo bem, nós vamos falar, mas o Corinthians entrou para jogar e ganhar uma decisão. O Flamengo entrou só para jogar. O Dorival, Zé Elias, agora boa noite direito, nesses jogos especiais, quando você realmente tem uma preparação específica da semana, até antes, mais de uma semana, pensando no jogo, ele faz o time render acima do esperado, né? Vira e mexe, não sei porque que a gente se surpreende ainda. O Corinthians vai pegar o Cruzeiro no Mineirão, semifinal da Copa do Brasil. Isso aí o Corinthians tá perdido. O Corinthians vai lá e ganha o jogo. O Corinthians vai pegar o Flamengo. O Flamengo, perdeu os últimos 2 jogos. Vem mordidaço. Não é que o Corinthians venceu por acaso o Flamengo. O Corinthians ontem venceu com autoridade o Flamengo. O Corinthians jogou melhor do que o Flamengo. No 11 contra 11 também. Para esse tipo de jogo, com os jogadores que tem, é claro que em termos de elenco, não dá para comparar Corinthians e Flamengo. Os investimentos do Flamengo já dizem por si só. Mas ali no campo, 11 contra 11, quando os também especiais do Corinthians estão à disposição, é cabeça a cabeça. Boa noite agora, né? Boa noite, Plirra. Boa noite, Celso. Boa noite, vovozinho. Peço desculpas, é que eu tenho uma ligação muito forte com o Pascoal. Então, me emociono porque no momento mais difícil que eu tive da minha vida, ele esteve ao meu lado, né? Então, ele sabe o quanto eu gosto dele, o quanto ele significa para mim e sabe o quanto eu tenho ele no meu coração. Então, peço desculpas por ter me emocionado, mas programa que segue, né? Assim, Plirra, eu acho que o Dorival, o vovozinho, falou sobre o Corinthians joga uma final e o Flamengo entra para dar sequência à pré-temporada. O Dorival armou a equipe no jogo contra o Bahia, se eu não me engano, fazendo as substituições no jogo, pensando no jogo contra o Flamengo. E ele falou isso no pós-jogo. Né? Então, assim, era um jogo muito especial. O Campeonato Brasileiro, a gente sabe qual é o Campeonato Brasileiro do Corinthians. A gente sabe que é meio de tabela, porque por causa do elenco, por causa da quantidade de jogos, a dificuldade que das viagens, a logística, a recuperação dos jogadores. Nós não sabemos se no meio do ano alguns jogadores irão sair. O Memphis tem contrato até junho. Gente, né? Marcelo Paes já disse várias vezes que vai precisar fazer caixa e não é um caixa pequeno, não. O Bidon... Planejamento do time, O Bidon, o que ele está jogando, provavelmente... Janelinha no meio do ano, que é a mais forte. Ele vai embora, né? Então, assim, o time vai mudar. Lógico que a gente não sabe se vai contratar ou não e qual é o peso dos jogadores que irão ser contratados. Memphis também, né, Zé? O Copa do Mundo. O Memphis acaba acaba em julho agora, se eu não me engano, né, vovozinho, o contrato dele. Então, assim, é uma referência importantíssima, porque todos nós estamos vendo aqui, mesmo o Memphis não estando 100% fisicamente, ele em campo, ele condiciona a equipe inteirinha, porque ele cria os espaços para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto sem o Memphis tem muitas dificuldades para jogar, porque o Memphis preenche um espaço e aí o Yuri consegue fazer as movimentações e o time joga de acordo com as características do Yuri. O Yuri não é o cara para fazer a parede, o Yuri não é o cara para fazer 1-2, o Yuri é o cara para aproveitar, se projetar nos espaços vazios em velocidade e finalizar. Quando tem o Memphis, ele consegue fazer isso, esse entrosamento e essa característica, elas se combinam ali no ataque. Então, assim, a gente não sabe se ele vai renovar ou não. Me parece que o Corinthians está devendo uma bala para ele, muito dinheiro, estão querendo parcelar. Então, assim, o Dorival consegue armar essa equipe dentro das suas características. Pelo título de ontem, tem mais um bonuzinho, né? Perto de 4,5, né? Então, assim, o Dorival, ele arma essa equipe com as suas referências, mas ele consegue... eu até estava falando com o Celso, né, antes, assim, o Corinthians armou o seu time de acordo com o Flamengo e o Dorival arma a sua equipe de acordo com o adversário, dentro das suas características, mas anulando o ponto forte dos adversários. Se você observar, contra o Palmeiras foi assim, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Paulista, né, na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Vocês lembram que o Corinthians jogou contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, tomou um sacode. 3-0. 3-0, assim, o Cruzeiro amassou.
E o Dorival falou, calma, a Copa do Brasil vai ser diferente. E foi. Né? Então, assim, o Dorival conhece a sua equipe, as suas limitações. E ele, de forma, como é que eu vou dizer assim, majestosa ou de forma clara, né? Você percebe que ele arma a equipe justamente com esse tipo de situação. Eu vou dar a bola para o Flamengo, entrego aqui, vou jogar na minha fechadinho, explorando contra-ataque ou jogando no erro do Flamengo, porque ele vai partir para cima, eu vou criar os espaços para poder jogar. Só que no Corinthians, eu acho que o Dorival encontrou um componente que ele não havia encontrado antes, mesmo no Flamengo. Não tem como comparar, o que é a torcida. Né? Então, assim, quando você viu, eu peço desculpas, quando você viu o Dorival pilhado do jeito que estava ontem, difícil, mesmo no São Paulo, nos momentos difíceis e tal, mas ele estava pilhado de um jeito, respondendo. Eu acho que ele está machucado. Flamengo. Não, eu acho que ele está machucado, muito machucado, pela saída da seleção brasileira. Não, eu acho que tem mais a ver do que qualquer outra coisa. Mas acho que não, Plihá. Ontem, tudo bem, pode ser a questão da seleção, mas ontem tem a questão do Flamengo. Você lembra como ele saiu? Não, mas o Flamengo ele já venceu a Copa do Brasil de 2023. Sim, mas ali a coisa estava mais fresca. Plihá, mas é sempre uma resposta para as pessoas que o tiraram dali. Claro. Porque o Flamengo continua Flamengo. Eu acho que é necessidade de se provar. Ele sai do Flamengo vencendo, ele sai da seleção perdendo. Essa é a grande diferença. Você faz um planejamento junto com a diretoria, você fecha, vamos jogar as Copas. E a maior prova disso é que no Palmeiras aqui, no Allianz Parque, ele veio e jogou com time reserva. Porque eles tinham feito um planejamento para as Copas. Ele ganha a Copa do Brasil, ele ganha a Libertadores e ele vai embora, ele é mandado embora porque nos últimos 3 jogos ele não consegue manter a qualidade do time. Peraí, você ganha o que você planeja, natural, os últimos 3 jogos os caras dão aquela relaxada. Não tem como. O futebol é estressante. Você ganha, aí você é mandado embora. Eu acho que no jogo, a resposta... eu acho que foi para o Flamengo. E aí você acaba sendo contagiado por aquilo que a torcida fez. Quase 200 ônibus. 184, se eu não me engano. Porque, assim, essas coisas chegam, Plihal. Quem estava lá, Zé, um breve parênteses, diz que a diferença entre as torcidas... Claro que o jogo, a forma como o jogo rumou também interfere no comportamento. Mas está muito no tipo de torcedor, no perfil de torcedor. O estádio estava dividido. Sim. Você tinha o mesmo número de rubro-negros e corintianos. 50, os corintianos não eram corintianos da região. Em grande parte, eram corintianos que vieram de São Paulo. Sim. Os torcedores do Flamengo, a esmagadora maioria, isso eu ouvi relatos de quem é de lá, era de lá. Então é outro tipo de comportamento no estádio. Mas eu acho que não também, é o torcedor do Flamengo do Maracanã. É do Brasil todo. É do Brasil todo. Mas e era o torcedor do Corinthians da Neoquímica Arena. Mas eu acho que a cultura de torcer entre as duas torcidas é bem diferente também. Eu acho que a cultura de torcer do Corinthians ela não se compara à cultura de torcer do Flamengo. Então é isso, Fiel, o Pascoal aí. Porque eu cortei algumas partes, né, o início e tal ali, mas a mãe do Pascoal faleceu, então por isso que ele não tá no programa. O Zé Elias até chegou a se emocionar ali, então nem vou usar o cara, né, a gente ficou esperando ele, porque eu não acompanho o Pascoal nas redes sociais, eu nem sei se ele tem rede social, tá ligado? Então eu pensei que ele ia ir hoje aí pra gente dar aquela zoada, mas é isso aí. Mano, e também, eu acho que nem entrou nesse vídeo aqui, eu cheguei a cortar a parte, esse de Oclinho, o mais novo ali, o Celso, né, o nome dele. E eu sempre falando, esse cara é palmeirense, etc e tal. Porque ele sempre comenta meio que menosprezando o Corinthians, tirando um sarro com o Corinthians. Ele tem cara de palmeirense. E agora no programa aí, meio que foi confirmado que ele é palmeirense. O Plihal fez uma pergunta ali, que o Palmeiras nunca ganha do Flamengo. E o Zé Elias falou, ué, porque você falou do Palmeiras pro Celso, né, tal. Meio que insinuando que ele é palmeirense. Então, a cara não nega, né, mano? A cara a gente já vê. Pra qual time o cara torce. Mas é isso aí, mano. Título em cima do Flamengo. Era pra ter sido mais, 3-0. Mas tá bom demais. Agora, preparar bem já, porque na quinta-feira acho que tem um Capivariano, né? Ali dá pra colocar um time reserva, um misto, talvez, porque domingo é Palmeiras, 8h30 em casa. Clássico aí. A gente pode até ultrapassar o Palmeiras no Paulista, porque eles têm, acho que, 11 pontos, se não me engano. A gente tem 8. Se a gente vencer quinta e vence na próxima semana, no domingo, a gente já passa os caras também.
Então é isso aí, mano. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.